Oi, pessoal! O vídeo que vocês vão ver agora é sobre o papiro de Uefunk, que está presente no Museu Egípcio de Turim. O homem que aparece no vídeo é o diretor do Museu Egípcio de Turim, que fica na Itália, e ele está explicando um pouco sobre esse papiro, que também, na verdade, esse papiro é um livro dos mortos, tá? Vocês viram o papiro de Unefer, que é um pedaço do livro dos mortos de Unefer, né? Unefer foi um escriba que viveu em Tebas, uma cidade do Antigo Egito, na 19ª dinastia. E agora, então, a gente vai ver o livro dos mortos do Uefunk, tá bom? Eu traduzi o que o diretor fala, porque ele está falando em italiano. Então, eu vou deixar a voz dele bem mais baixinha e a minha voz em cima, como se fosse uma tradução simultânea, para vocês entenderem essa informação. Espero que dê certo. Depois vocês me falam se vocês gostaram, tá? Então, vamos lá no play. Bom, para ilustrar a coleção Drovet, decidimos aqui no Museu Egípcio exibir um dos nossos papiros mais importantes. É o papiro de Uefunk, com mais de 19 metros de comprimento e consiste no livro dos mortos. Bem, antes de mais nada, gostaria de especificar que a definição de livro dos mortos é uma definição moderna. Os antigos egípcios não chamavam essa composição de livro dos mortos. Eles chamavam de Peret en Heru, o que significa sair durante o dia. O primeiro que estudou esse tipo de composição e entendeu que o livro dos mortos era uma série de fórmulas que serviam para ajudar o defunto a superar os obstáculos do pós-vida e chegar aos campos de Aaru e continuar uma vida após a morte, foi Richard Lepsius, cuja representação também vemos na nossa parede. Esse é o Carl Richard Lepsius, tá? Que descobriu para que significa o livro das mortes. Bom, esse papiro de fato liga o museu e a coleção Drovet à Egiptologia Internacional, o papiro que vocês vão analisar agora. Então, permita-me um momento para brincar. O início da egiptologia parece quase uma piada. Temos um francês, um italiano e um alemão. O francês é Jean-François Champollion, que em 1822 descobre a chave para traduzir os hieróglifos. E corre para o seu colega e diz: Je tiens l'affaire, eu entendo, tenho a chave para traduzir os hieroglifos. O aluno e colega de Champollion será o italiano Ippolito Rosellini, que de Champollion aprenderá a ler os hieróglifos e com ele fará a chamada expedição franco-toscana ao Egito. Lembramos também que Ippolito Rosellini, em 1826, será quem ocupará a primeira cadeira de egiptologia da Universidade de Pisa, a primeira cadeira do mundo. Ippolito Rosellini convida ao estudo de egiptologia Carl Richard Lepsius, um alemão que nos anos 40 do século XIX viajará para o Egito e cujos resultados de suas pesquisas serão publicados no Den Maler aus Ägypten und Äthiopien, os monumentos do Egito e da Etiópia. Pelo nome Etiópia, nos referimos à Núbia e ao que chamamos hoje de Sudão. Bom, Lepsius virá a Turim e, ao analisar esse papiro, entenderá que se trata de uma série de fórmulas que compõem o que hoje chamamos de Livro dos Mortos. Ele o chamará de Livro dos Mortos e, com base nesse papiro, fará uma subdivisão em 165 capítulos que ainda existem hoje. Quem estuda egiptologia ainda aplica essa subdivisão para fazer o estudo dos livros dos mortos. Portanto, a divisão em capítulos ainda é baseada no que Lepsius fez, com a adição de alguns capítulos que
posteriormente identificados. Deixe-me mostrar uma parte desse papiro que é fundamental. Talvez seja o capítulo que todos conhecemos um pouco e que tem um valor realmente muito importante para a religião egípcia antiga. Todas essas fórmulas mágicas conduzem a esse momento supremo, o momento em que o falecido está na frente de uma espécie de julgamento universal, na frente do deus Osíris. Então, vamos ver aqui que o defunto entra em um espaço arquitetônico bem definido. Vemos que existem colunas que suportam o topo de uma capela. O falecido aqui saúda a deusa que está presente diante dele, e essa divindade é a deusa Maat, a deusa da justiça. E no centro está acontecendo algo crucial. Há uma balança. Nessa balança, de um lado, o coração do falecido é colocado, e do outro lado, há uma pequena representação da deusa Maat, que é coberta com uma pena. De fato, ela é leve como uma pena, e o coração deve ser pesado contra a pena, e se for mais leve, o falecido poderá continuar sua jornada e chegar aos campos de Aru. Se for mais pesado, há um monstro ali, que tem cara de crocodilo, algumas das características de um leão na frente e na parte traseira de um hipopótamo, que representa 3 dos animais mais perigosos do Antigo Egito. O nome dele é Amit, que significa devorador, porque ele está pronto para devorar o coração do falecido, para impedir que continue sua jornada para a vida após a morte. Bem, mas quem é o juiz? Quem é o juiz supremo de tudo? É obviamente Osíris, que segundo a mitologia egípcia, era o primeiro rei do Egito e foi morto por seu irmão Sete. O corpo dele foi remontado por sua irmã e esposa Ísis e por sua irmã Néfite, e ele então se levantou novamente para se tornar o governante do submundo. Tudo isso acontece sob os olhos atentos e escrupulosos do deus Tot, o deus da escrita, que é representado aqui com sua mesa de escrita e que é quase um secretário de gravação, pois escreve tudo o que está acontecendo na presença de 42 deuses que estão presentes no momento supremo da vida de cada um de nós, quando é decidido se o falecido cumpriu o que ele tinha que fazer em sua vida e se levou a uma existência justa. Aqui nesse momento é um tribunal de 42 deuses que, juntamente com Osíris, devem julgar o falecido. Bem, isso é exatamente o que o Livro dos Mortos é. Serve para dar respostas certas e apropriadas às perguntas que nos são endereçadas quando nos encontramos diante de Osíris na vida após a morte. Você também vê que Osíris está no trono. Também nesse trono, vemos o mesmo sinal que já vimos na estátua de Sekhmet. É o sinal do Sematavi, a união do Alto e do Baixo Egito. Nunca vamos esquecer que Osíris havia sido o primeiro governante do Egito e depois de sua morte, o vingador de sua morte será Horus, seu filho, que encarna no soberano reinante. Bem, há também outra anedota importante a ser contada, referindo-se a esse papiro e ao fato de ter mais de 19 metros de comprimento. Então, entendemos que em 1824, a coleção chega no Museu de Turim. Drovetti está empacotando essa coleção para vender para a família Savoy. E quem cuida dessa coleção naquele momento? Quem cuida é Cordeiro de San Quintino, o primeiro diretor do Museu Egípcio. Jean-François Champollion, o primeiro egiptólogo, aquele que se certificou de que nossa disciplina nasceu porque ele conseguiu decifrar os hieróglifos, imediatamente corre para Turim e está um pouco triste, já que essa coleção foi para Turim e não para a França.
Imediatamente, ele brigou com o primeiro diretor, porque ele gostaria de cortar os papiros no formato A3, para que o papiro pudesse ser colocado sob vidro e armazenado de forma mais adequada. Em vez disso, o Cordeiro de San Quintino insistiu para que o papiro permanecesse com o tamanho original. E é por isso que este incrível papiro de 19 metros surpreende os nossos visitantes e está disponível a todos para entender por que essa composição dos livros dos mortos é tão importante. Devo acrescentar que o livro dos mortos, ou devemos usar o termo egípcio novamente, Peret en Heru, não é um livro no sentido que entendemos hoje, passando do capítulo 1 ao capítulo 165, sempre unidos. Mas o falecido pode escolher quais capítulos incluir. O falecido, é claro, antes de morrer, iria se preparar em vida para o funeral e para a vida após a morte. Ele poderia participar de certas oficinas, de certas aulas, e escolher entre diferentes versões do Livro dos Mortos, de acordo com sua riqueza, e poderia ter uma composição mais curta ou mais longa, ou escolher capítulos que existiriam, bem como a sua organização. É realmente um documento muito importante, é por isso que queremos que nossos visitantes o vejam assim que entrarem no museu. Continue a seguir o Museu Egípcio e lembre-se de que é graças a você que o Museu Egípcio pode continuar a realizar suas pesquisas, desenvolver nossos conteúdos e entender cada vez mais a biografia dos magníficos artefatos que você viu comigo. Então, pessoal, só para vocês entenderem novamente essa questão do papiro de Unefer que a gente já analisou. Isso daqui é parte de um livro que as pessoas mais ricas do Antigo Egito encomendavam antes de morrer. Quanto mais dinheiro você tem, você consegue, por exemplo, fazer um livro dos mortos maior. Um livro dos mortos que, de repente, tenha todos os capítulos necessários, todos os 165 capítulos. E você pode escolher as ordens desses capítulos. Vamos lembrar que o livro não é um livro igual a gente imagina hoje, tá? Ele é um rolo de papiro, é uma folha super comprida. O papiro que está lá no Museu de Turim, ele tem 19 metros. O papiro de Unefer eu não sei exatamente quantos metros ele tem, mas esse é um pedacinho desse papiro. O Nefer era um escriba. Os escribas, eles tinham dinheiro até, né? Dependendo... Alguns escribas tinham mais dinheiro do que outros. Pode ser que o Nefer tivesse dinheiro para fazer o livro dos mortos, que fosse grande, mas não um livro com 165 capítulos, né? Como as pessoas mais ricas faziam. E esse livro dos mortos, então, ele dá dicas ao morto, o que ele tem que fazer para ter os passos certinhos que ele tem que seguir na vida após a morte, para, então, chegar no tribunal de Osíris e falar exatamente aquilo que Osíris espera ouvir e os deuses esperam ouvir, para também ter o coração pesado, e se o coração for mais pesado do que a pena da verdade, esse morto vai poder viver a vida eterna nos campos de Aaru, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Beijinhos!